Fala, engenheiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live Giro de Mercado. Você está chegando agora, eu sou o Sérgio Sorans e nesse perfil eu te ensino a como lucrar com obras de estradas 30% mais rentáveis. E às segundas-feiras, né, a gente costuma fazer a nossa live Giro de Mercado, onde a gente fala aí sobre as principais novidades aí do setor, né, de infraestrutura, investimentos, obras e novidades mesmo, aí, às vezes até de legislação. A gente até trouxe uma hoje bem bacana, que vai ser o nosso terceiro assunto de hoje. Tá? Então já vamos lá direto para São Paulo, né, interior de São Paulo. Nosso primeiro assunto de hoje, SP310 terá 300 milhões de investimento para ampliação. Então a concessionária Eco Noroeste, né, que administra o trecho ali, ela divulgou o projeto de ampliação de capacidade da SP310, que é a famosa rodovia Washington Luiz, no trecho ali próximo de São Carlos, né, que passa por dentro de São Carlos, ali no interior de São Paulo. Então é um trecho bem congestionado, né, nos horários de pico, lá sempre tem muito trânsito e fica aquela muvuca a hora que cruza por dentro da cidade. Então já está com o projeto já, né, pronto, já para fazer essa ampliação da capacidade. Então como é que vai ser? Do quilômetro 227 até o quilômetro 240, né, a gente tem 13 quilômetros, então vão ser feitas faixas adicionais, né, em ambas as pistas, e também vão ser construídas, né, 3,5 km de marginais em alguns pontos, além de melhorias nos dispositivos e também a construção de novos dispositivos, né, então vai dar uma boa melhorada na capacidade ali de tráfego aí nesse trecho da Washington Luiz. Então, as marginais elas permitirão o escoamento do trânsito local, né, retirando veículos menores aí da pista principal. Congestionamentos diários prejudicam o fluxo da região. Tá? Então, a gente imaginando, né, o que seria uma solução para esse aumento de capacidade, né, eu vejo duas soluções. Né? Ou a gente faz a mais clássica, né, que o pessoal tem adotado muito aí, de fazer as vias expressas, né, segmentar das vias marginais, né, de modo que quem está passando, né, o trânsito que vai de passagem aí por esses municípios, ele passe direto pela expressa sem ter nenhuma interrupção e nenhuma saída direto aí para o município, para vias locais. Né. As saídas são algumas saídas para essas vias marginais. E aí as vias marginais também, o ideal é que elas não tenham trânsito local, né, elas sejam marginais mesmo, a expressa, e aí elas tenham as saídas lá para as pistas locais. Então o ideal é que tenha essa segmentação aí com três, né, com pista expressa, pistas marginais e pistas locais. Nem todo lugar tem esse espaço, né, tem espaço para isso, e muitas vezes a gente vê que as vias marginais acabam tendo também trânsito local. Tá? Mas essa seria uma das soluções que a gente vê serem muito usadas, né, principalmente para as concessionárias. Uma outra solução é as que estão adotando aqui. Então eles simplesmente vão fazer faixas, né, faixas adicionais, aumentando a capacidade dessa pista expressa, né, dessa via expressa, sem a necessidade de fazer as marginais durante todo esse perímetro urbano. Então em alguns pontos, né, específicos, ainda não está detalhado aqui quais vão ser esses pontos, vão ter vias marginais. Mas o projeto está focado principalmente aí nesse aumento dessa capacidade, né, de uma faixa a mais aí nessa pista principal. Né? Então é uma das soluções para poder aliviar o tráfego aí, né, aumentar essa capacidade para ver se diminui os congestionamentos aí nessa região aí de São Carlos. Né? O início está previsto, né, para o primeiro semestre de 2025, né, então logo já tem concorrência aí na praça, empresas já se agitando aí para dar início aí nas obras, né, e a conclusão está prevista lá para 2027, né, então a gente vai passar um bom tempo aí com bastante obra ali na região para dar essa melhorada aí nesse trecho aí da Washington Luiz, né. Pessoal, quem está chegando aí, a gente acabou de falar aqui, o primeiro assunto de hoje é aumento de capacidade lá, né, obras chegando lá na SP310, na Washington Luiz, lá no trecho da Eco Noroeste, lá em São Carlos, né, e vai ficar aqui a gravação, né, depois vocês podem conferir aí o que a gente falou aí sobre esse assunto. Tá? E continuando, agora a gente vai para Santa Catarina, notícias aí de projetos de ferrovias, né? A gente tem abordado também, além de rodovias, né? Muitos investimentos, muitas expectativas de investimentos aí
em ferrovias, né, que a gente sabe que a gente tem o nosso modal carrega muito aí o rodoviário e eu sempre digo, né, que ele não é tão eficiente, tão barato. Poderia ter essa mescla, né, de maiores distâncias com modal como ferroviário, por exemplo, e menores distâncias aí otimizados aí com transporte rodoviário. Então, o que tem lá de novidade? Né? A gente tem alguns projetos de ferrovias lá em Santa Catarina, a gente vai estar detalhando aqui alguns deles. Né? A gente tem um projeto básico de uma ferrovia, né, entre Chapecó e Correia Pinto, lá em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Ele está se encaminhando para a fase final. Tá? Então, até março de 2025, é previsto aí que seja finalizado aí esse projeto básico dessa ferrovia, chegando aí a um custo aí em torno de 28 milhões de reais. Essa ferrovia ela vai ter 319 km, né? O projeto foi iniciado lá em 2022, né? Então a gente vê o quão demorado é e o quanto de detalhe também que tem numa obra desse porte. Né? Mas sem projetos a gente não tem obra, né? E a gente sempre reclama também quando começa uma obra, né, com aquela deficiência de projeto, que não foi muito bem estudada, muito bem planejada. Então o ideal é que seja feito um projeto muito bem detalhado e muito bem planejado, né? Vamos dizer assim. Então, sem projetos a gente não tem obras, né? Então a gente tem que comemorar cada nova etapa aí numa diretriz, né? Num sonho, vamos dizer assim, da implantação de uma rodovia ou de uma ferrovia nova. Então iniciou lá em 2022 e a expectativa é que agora, né, em março de 2025, finalize, né, essa etapa. E já tem uma estimativa aí do custo da obra, que é estimado aí em quase 11 bilhões de reais. Né? Então, investimentos vultuosos aí, investimentos pesados aí, e ainda não tem, hoje ainda não tem uma definição sobre essas obras, né? Se elas vão sair algum tipo de concessão, de PPP, alguma coisa assim, ou investimento público direto, então ainda não tem essa definição, mas pelo menos o projeto básico já vai ser finalizado, né? E já próximo aí para as próximas etapas, né? Um outro trecho, não, antes de ir para outro trecho, né, eu falei que é de Chapecó a Correia Pinto. Então lá em Correia Pinto vai ser feita a conexão com a Malha Sul. Né, o atendimento vai ser principalmente, né, para escoar, né, agroindústria, né, exportação aí da agroindústria e a importação de insumos. Né, então tendo essa conexão com a Malha Sul aí já facilita muito aí a viabilidade aí desse projeto. E aí um outro projeto, aí sim, já é um projeto executivo, né? Então já mais próximo aí de uma futura obra, ele está sendo elaborado no outro trecho lá entre Araguari e Navegantes, aí também em Santa Catarina. Um trecho menor, né, de 62 km, então esse daí já está com o projeto executivo já em elaboração, já numa fase mais adiantada. E também tem uma diretriz, né? A gente falou que ali liga Chapecó a Correia Pinto e o outro liga Araguari a Navegantes. Então tem uma diretriz de uma outra ferrovia que liga Correia Pinto desse primeiro projeto com Navegantes desse outro projeto. Né? Então já faria a ligação desses novos dois projetos. Tem essa outra diretriz de uma terceira ferrovia, né? Com extensão aí de 221 km. E tem uma outra, né, um quarto projeto aqui que a gente está abordando, ela é em Rio do Sul até Tubarão, então tem mais 168 km. Tá? Esses dois últimos, né, essa diretriz de Correia Pinto a Navegantes e essa de Rio do Sul a Tubarão, elas ainda não têm contratação de projeto, né, mas já existe essa diretriz, né, já existem esses estudos iniciais aí para poder viabilizar o projeto e futuramente aí depois as obras dessas ferrovias. Né? Então esse foi o nosso segundo assunto de hoje, pessoal, as ferrovias lá em Santa Catarina. Para você que está chegando agora, a gente falou lá em São Paulo dos investimentos na Washington Luiz, ampliação de capacidade lá pela concessionária, e a gente falou agora aqui também sobre alguns projetos de ferrovias lá em Santa Catarina, né? Alguns já sendo finalizados, né? na parte de projeto executivo, outro em projeto básico e alguns outros ainda na fase de diretrizes, né, de planejamento, vamos dizer assim, de um futuro projeto. Né? E se você está chegando agora, a gente vai ficar disponível aí a gravação, aí você pode acompanhar depois. E o nosso terceiro assunto, né, a gente vai lá para o Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso do Sul também está sempre presente aí nas nossas lives de giro de mercado. E eu falei que era uma inovação, né? Era algo relativo à legislação, esse tipo de coisa. Então, o que eles têm de novidade lá? Mato Grosso do Sul habilita empresas antes da proposta, né? Então parece algo intuitivo, né? Parece algo que deveria ser assim, mas infelizmente, né, parece que é meio invertida os processos de contratação, de licitação de empresas. Então, o que aconteceu lá? O governo do Mato Grosso do Sul sancionou agora, né, dia 3 de outubro, uma lei que inverte a ordem, né, para os certames de obras públicas. Então, as empresas serão habilitadas antes de apresentarem as propostas. Então, conforme eles divulgaram lá, o objetivo é racionalizar o procedimento licitatório no setor, promovendo maior eficiência e economicidade. Né? Palavras bonitas para dizer que na verdade eles vão analisar a empresa antes, né? Antes de chegar na parte de abrir os envelopes, ver as propostas, ou se é leilão, né? De dar os lances e tudo mais. Então a empresa vai se habilitar primeiro para poder participar, né? Evitando, né? Muitas vezes tem uma morosidade nos processos, e aí às vezes a empresa pode ganhar na proposta, né? Pode ter uma melhor proposta, e depois ela ser desabilitada na fase de documentação, né? Então é mesmo assim que se a gente fosse entrar numa festa e falar, ó, você precisa ser maior de idade, você precisa, sei lá, ter residência fiscal no Brasil e alguma outra coisa, alguma exigência, né, para você participar da festa. Aí vê se você vai entrar ou não, né? Então se você atendeu esses requisitos, né, teu nome limpo, por exemplo, pronto, essas 3 coisas, bateu as 3, você entra para a festa. Então basicamente é essa que é a analogia aí que eles estão fazendo aí com essas licitações. Vão fazer a partir de agora, né? Vai pegar, atende toda a documentação pré-estabilitada, beleza? Aí agora você vai participar e aí você vai poder entregar a sua proposta, né? Eu não sei se tem algum outro órgão, né? Algum órgão estadual, ou de repente alguma prefeitura, ou alguma legislação em algum estado aí que permita que faça isso, né? Então, se você conhece, né, de repente no seu estado aí já tem algum órgão que faz isso, comente aqui com a gente, né, até para a gente saber se realmente é uma inovação, se eles, né, são os primeiros que estão invertendo isso, ou se já tem mais gente fazendo, né? Como é que vai ficar então esse processo de licitação, conforme essa lei é aprovada lá? As fases, então, a fase preparatória, tá? Depois vai ter a divulgação do edital. Aí depois da divulgação do edital já entra a habilitação. Então aqui já vai filtrar a empresa que está habilitada realmente, que já está pronta aí para poder ganhar essa obra ou esse projeto, independente do que é a licitação, né? Já cumpre todos os requisitos, senão ela já para por aqui. E aí depois vem a fase de apresentação de propostas e lances, né? Quando aplicável o julgamento, né? Depois a fase recursal, depois a fase de homologação, né? Então, inverter um pouquinho aí já para tentar facilitar, né? E já filtrar empresas que às vezes estão faltando documento, estão com algum problema que não vão poder participar, né? Boa noite para quem está chegando aí, Joana. Então, tá vendo o giro de mercado, né? A gente já tá aqui no terceiro assunto de hoje e vai ficar aí a gravação, né? A gente falou hoje sobre investimentos lá na Eco Noroeste, na rodovia Washington Luiz, lá em São Paulo. Depois a gente foi lá para as ferrovias lá em Santa Catarina, vários projetos lá de ferrovias em Santa Catarina. E agora a gente está falando aqui numa inovação, né, lá no Mato Grosso do Sul. Eles aprovaram uma lei que agora inverte e faz a habilitação primeiro, antes da entrega, da abertura das propostas, né? E então, né, como eu comentei, se você no seu estado aí de repente já tem alguma legislação assim, já tem órgãos habilitando a empresa antes de abrir a proposta, né? Comente com a gente aí pra gente saber. Mas isso é o que foi feito aqui no governo lá do estado do Mato Grosso do Sul, aprovando essa lei agora, recentemente, agora dia 3 de outubro. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, esse foi o giro de hoje, né? Comente aqui embaixo, né, na gravação, quais são os assuntos aí que você tem visto aí, agitando o mercado aí, né, de obras, investimentos, ou de inovações, né, como essa, de mudanças aí nas características aí de processos licitatórios, principalmente, de contratações, né, de empresas, ou até de concessões, né? E para a gente estar abordando aí nos próximos giros. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até mais!